Boa tarde, Radar, começando nesta segunda-feira, dia 24 de junho, dia de São João, data super comemorada no Nordeste, com muita festa e gente pelas ruas. E aqui em Porto Alegre e muitas outras cidades brasileiras, hoje também é dia de sair à rua, mas não para os festejos de São João, mas sim para mais uma noite de protestos. E nós por aqui seguimos não apenas acompanhando as manifestações, mas também refletindo sobre elas. A gente conversa ao vivo aqui no estúdio sobre tudo isso e também traz para ti informações ao vivo direto das ruas. O Piá está no centro de Porto Alegre e já pode nos dizer como anda a movimentação por lá. Como é que está rolando aí, Piá? Radar acompanhando as manifestações que vem acontecendo aqui em Porto Alegre. Hoje, nessa segunda-feira, dia 24, cerca de 3.000 pessoas estão na frente da Prefeitura e dessa vez se dirigindo a Júlio de Castilhos. Comparando com a manifestação que aconteceu na última quinta-feira, nesse mesmo horário tem um pouco menos de gente do que quinta-feira. Hoje dá para notar que as pessoas estão mais organizadas em termos de trouxer instrumentos, estão com gritos de ordem, praticamente alguns ensaiados. Hoje estou vendo também megafone, coisas que não deu, pelo menos para a participação que a gente fez perceber na última manifestação da quinta-feira. Domício. Pois bem, como a gente está falando, o Brasil tem assistido e participado de uma série de manifestações nos últimos meses. Aqui em Porto Alegre, quem circula pela cidade já tem observado movimentações de ocupações de espaço público, protestos contra a extração de árvores, contra a publicidade em espaços públicos ou contra as remoções e obras da PUC, remoções e obras da Copa do Mundo. E tudo isso culminando com esses grandes protestos organizados nacionalmente. Mas o que tudo isso significa? O que isso tudo altera no panorama regional e nacional? Para pensar um pouco sobre esse momento, estamos recebendo mais uma vez o Pedrinho Guareschi, pesquisador na área de mídia e política, e a Laura Cito, diretora dos Direitos Humanos da UNE. De semana passada para cá, dessa quinta-feira que o Piá esteve lá, a gente esteve aqui conversando sobre as manifestações, o Piá já deu alguma visão de coisas diferentes. A gente pode começar a pensar o que mudou já na organização dessa manifestação, já lá em São Paulo, o pessoal do movimento Passe Livre saindo fora. Que característica está se tomando agora? Tipo, o que a gente conseguiu e o que está com cara de novo agora nessa manifestação para hoje e daqui para frente? Pedrinho. Não, em São Paulo está saindo e entrando, né? Não, é interessante como... É isso que a gente precisa admirar. Os nossos jovens são tremendamente inteligentes. Eles sabem, eles têm quase que o sentimento de tempo. O jovem é mais tempo. O caso de São Paulo não é que eles estejam saindo, eles estão purificando o movimento. Porque o que acontecia? Muita gente começou a se apropriar do movimento. Mauricinhos e patricinhas e coisas assim. O que eles fizeram? Vamos para a periferia. Quero ver essa turma ir lá e protestar na periferia. Isso é um gesto extremamente inteligente. Porque tem muita gente no centro, na Augusta Central, e essa foi a jogada deles. E ao mesmo tempo, acho que as coisas como estão acontecendo por aqui. Olha, Domícios, eu queria dizer uma coisa importante. Eu estou pensando e venho pensando, as coisas vão se esclarecendo, devagarinho. A gente é que não percebia esse sentimento dos jovens, mas para mim um dos pontos centrais é esse. Essa turma queria falar há muito tempo. Estava querendo falar. Há grupos de mídia se organizando há 6 meses, essas redes sociais, e não conseguiam falar. Até que, de repente, conseguiram e agora estão falando. Porque a questão básica para mim é o que está acontecendo hoje em dia, deveria acontecer o ano inteiro. Agora, como que isso pode acontecer? Se os meios de comunicação verdadeiros, a grande mídia, fizessem esse trabalho. Porque o trabalho da grande mídia não é ficar dando a opinião deles. A grande mídia não pode dar opinião. Eles estão colhendo a opinião do povo para depois falar. Então diz assim, o governo está se posicionando, a mídia está se posicionando. A mídia não pode se posicionar.
Desculpe, Tem que informar, né? há um equívoco fundamental na nossa grande mídia. O equívoco é esse, que aqueles que são donos, que não podiam ser donos, porque são concessões públicas para prestar um serviço, e o serviço é esse, estabelecer o debate nacional, estão achando que são eles que vão falar, então a nossa opinião, não. Você olhar as televisões estrangeiras, os meios de comunicação não ficam dando opinião. Não, eles fazem o serviço de discussão popular. O que está acontecendo agora é isso. O que está aqui, muitas vezes falta, é o telespectador tem que formar sua própria opinião, ele acaba pegando uma opinião pronta já. Agora a gente tem imagens ali, ó. Ali é o mercado público, a gente está com várias câmeras na rua e também com várias equipes da TVE cobrindo as manifestações. Então ali o pessoal já está concentrando no mercado público para sair em direção à prefeitura, em direção possivelmente também ao Palácio Piratini. E esse itinerário ainda é meio dúbio, assim, também. Talvez acabe aqui no no Anfiteatro Pôr do Sol, mas a gente vai descobrir de acordo conforme a gente vai recebendo imagens. Laura, eu acho que uma coisa que é importante também, até a gente conversou logo depois da nossa conversa aqui em off, a questão do gigante, acordou ou não acordou. Isso que o Pedrinho falou também é verdade. Muita gente já estava falando em movimentos menores, tanto que a gente já vem registrando a questão dos movimentos de ocupação, as pessoas protestando contra a poda, a extração das árvores. Então tem bastante tempo que as pessoas estão fazendo movimentos menores. Agora o movimento é maior, mas esse gigante não esteve dormindo de alguma certa forma também, né, Laura? Não, com certeza ele não esteve dormindo, né? Hoje a gente passa por um processo de massificação e da diversificação das pautas, né? Acho que a semana passada, ela foi muito importante para isso. Acho que na semana passada houve uma disputa de quais eram as pautas que essa grande massa, né, de fato está reivindicando, né? A gente teve desde da grande mídia, né, tentar pautar, dizer que o debate era sobre inflação, dizer que o debate era simplesmente sobre a corrupção, né? E a gente vinha em contraponto às organizações dos movimentos sociais colocando de fato uma crise sobre a crítica sobre o sistema político, sobre o sistema sobre o qual a gente vive, né? Okay. Eu acho que foi isso que marcou a semana passada, as mobilizações por todo o Brasil. Acho que ficou muito explícito isso quando a gente viu diversos setores conservadores tentando se apropriar, como o próprio Pedrinho falava anteriormente, do movimento, né? Onde a gente viu cenas, inclusive, de violência contra partidos políticos, contra organizações dos movimentos sociais. A gente teve casos em São Paulo de pessoas que rasgaram as bandeiras, por exemplo, do movimento negro, né? Então, bom, uma massificação de uma manifestação com uma grande massa, enfim, reivindicando diversas pautas, né, onde tem uma onda que quer que essas manifestações sejam suprapartidárias, né, mas nunca houve, pelo menos, né, um questionamento sobre os movimentos sociais não estarem presentes. E a gente viu diversas cenas desses setores conservadores tentando transformar a pauta, né, dessas mobilizações, tentando transformar as pautas que fizeram esse levante popular, né. Então a gente viu desde o Facebook vídeos de anônimos, que não eram Anônimos Brasil, que inclusive foram desmentir esses vídeos orientando as 5 pautas, da queda do Renan Calheiros, sobre a questão da PEC, enfim, diversas outras pautas colocadas através da grande mídia, colocadas através desses setores mais conservadores. Acho que isso marcou a semana passada, né? Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar conversando, tanto com a Laura quanto com o Pedrinho, mas agora a gente vai trocar um pouquinho de assunto para falar o seguinte, ó, o cinema também é uma ferramenta bem interessante para a gente entender a nossa cultura em várias áreas e vários aspectos. Um exemplo disso é o documentário longa-metragem Raça, do cineasta brasileiro Joel Zito Araújo e da documentarista norte-americana Megan Nyland, ganhadora de Oscar já. O filme busca trazer o foco para o trabalho de 3 afro-brasileiros que estão lutando por igualdade racial. O diretor Joel Zito Araújo esteve em Porto Alegre para o lançamento do filme e conversou com a nossa equipe. Olha aí. E há uma reação das forças conservadoras contra o Estatuto. Então é uma batalha meio que de Davi contra Golias, né? Joel, qual é a importância de contar uma história como essa para o Brasil? O Brasil se orgulhava de um mito falso. O Brasil se orgulhava de ser exemplo de democracia racial para o mundo. O Estatuto não vai estabelecer igualdade alguma, presidente. Ao contrário,
vai se estabelecer um fosso numa sociedade onde ele ainda não existe. Se não tiver uma pressão, não aprova nunca. O estatuto vai ficar eternamente na gaveta. O filme Raça, ele acompanhou o senador Paulo Paim na luta dele pelo Estatuto da Igualdade Racial, o cantor Netinho de Paula na luta dele para criar uma televisão negra, a TV da Gente, e uma mulher simples do povo, uma quilombola do norte do Espírito Santo. São pessoas que estão no epicentro da luta pela igualdade racial no Brasil. O filme traz um registro histórico, né, de um momento muito importante no Brasil. O debate de políticas para superar a desigualdade racial virou um debate nacional. Então, acho que a gente vive um momento muito especial, né? Eu acho que finalmente a gente vai conseguir criar as bases para ser uma democracia racial. Tu vem fazendo filmes, documentários sobre essa temática do negro, né? Tu acha que isso vem mudando, está melhorando a situação do negro no Brasil? O país está mudando. Não me agrada muito o ritmo dessa mudança, eu acho que é muito lento, né? Eu acho que a gente poderia dar passos maiores, mas para dar passos maiores não precisa só de políticas governamentais. Precisa que a sociedade civil abrace essa causa. Precisa que a sociedade civil não considere que nós não temos esse problema. Nós temos esse problema. E no momento que a gente resolver enfrentar esse problema, nós vamos ser um exemplo de país para o mundo. Eu acho que o filme dá uma aula de cidadania e ao mesmo tempo mostra como ainda é forte o preconceito racial no país, mas é uma batalha que nós podemos vencer juntos. Esse filme mostra isso, é possível sim de combater toda forma de racismo e toda forma de preconceito. Eu não sei se é um dos melhores filmes do momento, mas com certeza eu tenho a segurança de afirmar aqui que é um filme necessário. Esses trabalhos, o meu e de outros, refletem um pouco o anseio de muita gente, refletem a luta de muita gente. E vendo o filme também, as pessoas estão indiretamente contribuindo para a causa da igualdade racial no Brasil, porque toda a renda da bilheteria do filme vai ser doado para um fundo chamado Fundo Baobá pela Igualdade Racial. Neste momento, o senhor presidente da República. E seguimos acompanhando a manifestação de hoje através de inúmeras câmeras espalhadas pela cidade e várias equipes da TVE pelas ruas. Agora quem nos passa informações direto da passeata de hoje é o repórter Leandro Olegário. Diga aí, Leandro. Domício, seguimos acompanhando a movimentação no centro de Porto Alegre, temperatura nesse momento de 16 graus, chove fraco aqui nas imediações do centro da capital gaúcha. A movimentação de público diminui no paço municipal, tendo em vista que grande parte do público já se desloca pela Avenida Mauá em direção à usina do gasômetro. O trânsito está interrompido na Avenida Mauá, que segue sendo monitorado por agentes da IPTC e da Brigada Militar, que estima pelo menos 3.000 manifestantes participando desse protesto neste início de noite na capital dos gaúchos. Há cerca de 10 minutos, um grande público deixou o Paço Municipal, onde se concentrava com faixas, cartazes e palavras de ordem, principalmente contra a corrupção, e justamente se desloca pela Avenida Mauá. Até agora, nenhum conflito foi registrado pela Brigada Militar nesse deslocamento dos manifestantes em direção à usina do gasômetro. E aqui no Paço Municipal, onde a gente acompanha as imagens neste momento do cinegrafista Clóvis Santa Catarina, a gente observa também a circulação de pessoas indo também em direção à Avenida Mauá, pela lateral entre a Prefeitura e também o Mercado Público. Segue chovendo, agora aumenta a intensidade, mas o público não arrada pé aqui da área central. Domício. Certo, obrigado, Olegário. Mas aquela imagem ali do Glênio Pérez, ali tomado, só 3.000 pessoas. Pois bem, depois do intervalo tem mais Radar falando sobre as manifestações no estado e também com videoclipe, música e coisas mais. Já voltamos. Nesta quinta-feira tem mais uma edição dos protestos, talvez, quem sabe. Também, mas tem, da Noite Fora do Eixo com Tribo Brasil e os paulistas da Cabana Café. Banda que passa aqui pelo Radar na quarta-feira fazendo um som ao vivo e agora tu confere um vídeo deles. Quando eu me deito, o efeito começa a passar.
Agora vamos com mais informações direto das ruas de Porto Alegre, no meio das manifestações com o Piá. É isso aí? Fala, Piá. O radar continua aqui no centro da cidade, passando as informações sobre a manifestação que acontece nesta segunda-feira. A manifestação se reuniu na frente da Prefeitura de Porto Alegre, tinha mais ou menos 3.000 pessoas, agora já se uniram mais pessoas, agora está com cerca de 5.000 pessoas. Pelas redes sociais foram confirmadas mais ou menos 60.000 pessoas que iriam participar da manifestação de hoje. Foram bloqueadas as ruas que levam ao Palácio Piratini, Assembleia Legislativa e Palácio da Justiça. A polícia liberou a pista bairro Centro da Avenida Ipiranga, foi o local onde aconteceu os conflitos na manifestação passada e na que aconteceu também na segunda-feira. Era naquele ponto onde os conflitos aconteciam. Na manifestação de hoje, eles saíram, as pessoas saíram do centro de Porto Alegre pela Júlio de Castilhos e estão indo em direção ao gasômetro, pela Mauá. Essas são as informações, por enquanto, aqui do centro de Porto Alegre, Domício. Muito bem, Piá, para a gente encaminhar encerramento aqui dessa nossa discussão de hoje, lancei aqui um tema difícil da gente abordar em pouquíssimo tempo que a gente tem aqui em televisão, mas a ideia de fazer uma avaliação, de tentar ter uma ideia de para que lado vai esse movimento e de como essa massa tem se transformado. De começar com a Laura, mais ou menos o que a gente já estava conversando aqui em off. Laura, por favor, exponha aí. Não, então, eu acho que hoje, né, essa manifestação dessa semana, ela já começa sob uma outra perspectiva, né? Primeiro que a gente começou na sexta-feira com o pronunciamento da Presidente da República, né, esclarecendo os questionamentos que vinham das ruas e também fazendo algumas proposições. E hoje à tarde, ainda ela fez mais um pronunciamento onde ela colocou as pautas, como a questão da reforma política, o 100% dos royalties do petróleo para a educação, a questão da corrupção se tornar um crime hediondo, enfim, orientou, digamos assim, uma certa pauta a partir das demandas apresentadas pelas mobilizações das ruas. Deu uma resposta, né? Em vários níveis das esferas políticas têm dado respostas às manifestações. O que eu acho que nisso é importante, né? O conjunto de questionamentos que emanam das ruas, ele faz um questionamento direto ao sistema político brasileiro, né? E a reforma política é sim uma resposta para isso, né? Conseguir compreender que aqueles que questionam a corrupção, que a mão que corrompe é a mesma mão que financia as campanhas, né? A gente precisa conseguir deixar isso mais claro para a sociedade, para que a gente consiga, de fato, ter uma transformação. Acho que foi muito importante hoje, a importância de hoje, foi quando a presidente anunciou a constituinte exclusiva para debater a reforma política, o plebiscito, né, que consegue responder a esse banho de democracia que a gente tem tido no Brasil nessas últimas semanas, com mais um espaço de democracia onde o povo vai ter a oportunidade de colocar, né? Eu acho que isso é importante porque esse movimento ele vinha até então sem um norte programático, sem de fato uma unidade de para onde ele ir. E eu acho que a resposta ela foi progressista, e, enfim, eu acho que é importante a gente ter nesse momento uma maior unidade entre os movimentos sociais, entre as organizações dos partidos de esquerda, as organizações progressistas, para que a gente consiga aproveitar e encaminhar de fato os avanços do Estado brasileiro e da política. Efetiva. Né? Pedrinho, eu vou te dar um foco mais nítido, assim, então. A partir disso tudo, exatamente na tua área de pesquisa, que lição a mídia brasileira pode tirar e como ela pode se transformar ou pode ser reflexo disso tudo, de uma transformação da mídia e dessas relações da informação das pessoas? Pois é, Domício. Todo ato político, ele é um ato pedagógico. E a sociedade brasileira não vai ser mais a mesma depois disso tudo. E quais são as novidades que a gente está aprendendo daí para a gente ver o que vai acontecer? É que o cidadão, um ser humano só é cidadão quando ele consegue dizer a palavra. Lá na Grécia Antiga, não era suficiente sentar na praça para ser cidadão. Só era cidadão quem falasse, quem apresentasse o projeto. Ora, a nossa sociedade foi uma sociedade silenciada, uma cultura do silêncio que veio durante muito tempo. Agora, ela está conseguindo extravasar. Já havia, a Laura estava mencionando, já havia muitos ensaios de falar, mas o que a grande mídia fazia? Em vez de pegar essas repercussões, essas palpitações da sociedade, pichava. Baderneiro, arruaceiro, e nunca deixou de fato os grupos falarem. Acontece que hoje em dia nós temos novos instrumentos, por isso as mídias sociais são cruciais nessa experiência que está sendo feita, e eles conseguiram começar a dizer a palavra. A minha percepção é de que a sociedade não vai mais ser a mesma, porque
porque eles estão sabendo que o pessoal pode falar de outra maneira. Então a grande mídia, que tem por obrigação estabelecer um debate nacional, tem de, junto, em aliança com eles, trazer essa turma para debater. Isso não deve acontecer só agora, uma semana, 2 semanas. É o tempo todo que a sociedade deve continuar debatendo. Para quê? Para pensar os nossos grandes problemas e aí criar justamente o que o brasileiro quer do Brasil. Porque não é a grande mídia, não são os governantes que vão dizer o que o brasileiro quer do Brasil. É o povo se manifestando, que vai refletindo, e o povo não é burro, o povo é inteligente. Esses estudantes estão sabendo muito bem o que querem. Então eles estavam represados, agora está explodindo. Para mim, essa explosão não tem mais quem tape. Porque tem certas mídias, tem certas maneiras de se manifestar que eles estão aprendendo, que eu cedo ou tarde as coisas vão aparecendo. Oxalá, como você sugere, oxalá, os grandes meios de comunicação que não podem ter donos, porque o dono, eles têm concessões, oxalá eles compreendam, eu acho que eles têm de modificar o papel deles. Para mim é esse o que eu estou esperando. E eu acho que um pouco vai aparecer. Vai ter uma mudança gradual, daqui a uns tempo a gente vai saber exatamente o que tudo isso com distanciamento histórico melhor, a gente vai entender muito melhor isso tudo. O mais importante é que a coisa não pare, a gente continue fazendo as coisas acontecer. Obrigado pela presença de vocês. A gente aqui também está fazendo que as coisas aconteçam, está discutindo isso em TV aberta, em mídia aberta também. É fundamental que a gente faça isso. Parabéns, é isso Obrigado, mesmo. Laura. Obrigado, Pedrinho. E para fechar o radar de hoje com um pouco de música, a estreia do clipe da Gru, que esteve aqui no estúdio fazendo um som na semana passada, antes de ir para Los Angeles. E nós voltamos ao vivo amanhã com a participação da banda Mascavo e dos Fantomáticos também.